essa oportunidade de poder ministrar a palavra do Senhor. O pastor Marcelo estava falando algo na ministração das ofertas e Deus nos revelou ali, conversando com o irmão Arnaldo. Deus falava sobre oração e consagração, pastor Marcelo. E Deus nos levou ao livro do profeta Daniel, capítulo de número 3. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos acostumados, né, pastor Marcelo? Sempre de abraçar. Glória a Deus. Vai ganhar um bis, mano. Vai ganhar um bis, amém. Glória a Deus. Daniel, capítulo de número 3. Eu vou ler os versículos, irmãos. Vou ler aqui até. Aleluia. Acho que até o 20, capítulo 3. Os irmãos acompanham, amém? Vou ler juntamente com os irmãos ali na tela, porque as traduções são diferentes, amém? O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 4. Travou ali? Vou aqui na Bíblia. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas. Versículo 5. Quando ouvires o som da buzina, do pífano, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Versículo 6. Qualquer que se não prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífano, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixastes um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífano, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Aleluia, glória a Deus. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meu Deus, aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorares, serei no mesmo instante lançados à fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Glória a Deus. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos,
quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Aleluia. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, a Mesaque e a Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Glória a Deus, podemos sentar, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amada igreja, esta palavra, creio eu que todos já conhecem o texto, a história. E ali em espírito, quando foi nos dada a oportunidade de pregar a palavra, sempre peço a Deus que Deus nos revele um texto para falar com a necessidade da igreja. E através da vida do pastor Marcelo também vem mais uma confirmação. Essa história, irmãos, que nós conhecemos, nós sabemos que até chegar ao texto e o capítulo de número 3, eu vou precisar recordar vocês até alguns capítulos anteriores, principalmente no capítulo de número 1, quando Deus permite que Nabucodonosor venha ao encalço das nações mais fracas e vizinhas, que se aposta dessas nações, escravizando elas. E naquela época, a Bíblia diz no capítulo 1 que Deus permite que Nabucodonosor venha ao encalço e toma aquela nação e escraviza ela. E uma dessas nações, a nação era a nação de Israel, a terra de Jerusalém. E talvez perguntamos por que Deus permitiu que Nabucodonosor viesse ao encalço dessa nação e escravizasse ela. Por quê? Porque naquela época o povo trocava Deus por Baal, por Azera, por Astarotes, por Marduk, Milcom, Moloque, esses pseudo-deuses lá da Mesopotâmia antiga, trocava Deus por esses deuses, esses pseudo-deuses, e Deus permitia que o rei viesse e se apossasse daquela terra, talvez para dar um puxão de orelha no povo de Deus, dizendo: eu quero te dar mais uma oportunidade para que você se renda novamente aos pés do Senhor. Isso acontece na Bíblia, no livro de Juízes, por quase 7 vezes, pastor Marcelo, num período de 270 anos. Então era a forma de Deus puxar a orelha do povo, dizendo: quero te dar mais uma oportunidade para que vocês se arrependam do seu pecado, para que vocês deixem de adorar as antigas práticas de um paganismo místico, fora do comum. E a Bíblia diz que as maiores vitórias que Israel alcançava, pastor Marcelo, é interessante, não era com a espada, não era com o escudo, não era com a lança, não era com a arte da guerra, mas as maiores vitórias que Israel alcançava é quando Israel obedecia a Deus. Quando Israel obedecia, ninguém poderia subsistir de frente deles. Quando Israel obedecia, o grande se tornava pequeno, o impossível se tornava possível. Nós vimos histórias, muralhas caíam no chão, os laços eram cortados. Então, quando Israel obedecia a Deus, eles alcançavam as melhores vitórias. Aleluia! E quando lemos o livro do profeta Daniel, naquela época quase 1 milhão de judeus foram escravizados. Então todos eram judeus. Só que a Bíblia diz, eu vou resumir a história, que diante de quase 1 milhão de judeus, 4 garotos, ou seja, os 5, na realidade Ezequiel não estava na história de profeta, ou seja, não apareceu ainda, mas 4 garotos se destacavam. Não eram garotos praticamente judeus, de sangue azul da aristocracia, mas eram judeus ali tementes a Deus, que havia ou acontecesse o que aconteceria, eles estavam ali propensos a adorar a Deus, ou seja, estavam ali com o coração ligado. Então esses 4 garotos começam a se destacar, e nós começamos a ver no capítulo 1 que o rei vai pedir para separar os homens mais letrados, os mais sábios, aqueles que pudessem, pastor Marcelo, servir ao rei no seu palácio. E a Bíblia diz que diante desse quase 1 milhão de judeus, 4 garotos são destacados, ou seja, Ananias, Misael, Azarias e Daniel. O nome de Daniel vai ser trocado por Beltesazar,
e o nome dos outros 3 vão ser trocados, ou seja, para Sadraque, Mesaque e Abidnego. São trocados seus nomes, mas a sua identidade não é trocada. Glória ao nome do Senhor. Por mais que eles estavam no meio da Babilônia, por exemplo, eu imagino que os 3 deviam falar: olha, se o meu nome é Sadraque, o seu é Mesaque e Abidnego, continuamos a ser Ananias, Misael e Azarias, porque nós tememos um Deus que fez os céus e a terra. Eu tenho certeza, glória ao nome do Senhor, que nessa noite você entrou aqui para ouvir uma palavra. Deus já começa a te dizer pelo poder do Espírito: ainda que você pense que são impossíveis os seus sonhos, ou talvez que você venha buscar uma resposta, ou talvez que você esteja buscando respostas de meses, anos, para uma resposta de um milagre na sua casa, Deus começa a te dizer nessa noite: é noite ainda de eu realizar um milagre na sua vida e te dar uma resposta. Por mais que o mundo esteja num cenário caótico, mas eu tenho certeza, se nós estamos no mundo aqui hoje, que pode representar uma Babilônia, Deus manda eu te dizer essa noite: mesmo que você esteja na Babilônia, fique firme, porque eu vou te exaltar no meio da Babilônia. De repente, a Bíblia diz que esses garotos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, no capítulo 1, quando o rei vai separar Aspenaz, acho que é Aspenaz o nome dele, que é chefe dos eunucos, e Arioque, chefe da guarda. E Aspenaz vai falar assim: ó, agora vocês vão sentar aqui para comer a carne sacrificada, ou seja, as proteínas das carnes, e tomar o vinho, pastor Marcelo. E o que me chama a atenção é que Daniel, ele vai ter com um homem dizendo assim: ó, nós vamos fazer um trato, um período de 10 dias, alguns dias, nós não vamos comer a carne, as carnes sacrificadas, nem vamos beber vinho, nós vamos tomar água e comer legumes. Então o pajem vai olhar para ele e vai falar assim: mas se o rei descobrir que vocês não vão comer carne, não vão beber vinho, vocês vão ficar mais desnutridos, vão ficar fracos, e o rei vai perceber e vai mandar me matar. Mas o poder do Espírito na vida de Daniel era tão grande, um espírito excelente, pastor Marcelo, que Daniel vai persuadir o pajem, dizendo: não, diante de alguns dias você vai ver o resultado. E passa-se alguns dias, Daniel e os demais vão comer legumes e tomar água, credo. De repente vem o pajem e se apresenta, ou seja, eles se apresentam diante do pajem, e o pajem olha para eles dizendo assim: mas o rosto deles estão mais diferentes, estão mais robustos, vigorosos, está brilhando o rosto. Eu imagino ele, o presbítero Paulo, dizendo assim: qual é o segredo de vocês estarem desse jeito, comendo legumes, glória ao Senhor, tomando água? Eu acho que Daniel olhou para ele: o nosso segredo não está na comida e nem na bebida, está no temor do Senhor, glória ao Senhor. Existe uma grande diferença para nós diante deste mundo, meus irmãos. Nós fazemos a diferença. Você entrou aqui nessa noite para fazer a diferença. Você entrou aqui nessa noite para fazer a diferença na tua casa, no teu trabalho, na tua faculdade, aonde você estuda, aonde você passa. Você veio aqui para fazer a diferença. É por isso que ainda, glória ao nome do Senhor, o diabo tenta se andar no meio da tua casa, no meio da tua família, para tentar desestabilizar algo lá, glória ao nome do Senhor. Mas ainda a tua família está de pé, porque você é referência lá, glória ao Senhor. Deus escreveu o teu nome no livro da vida, e escreveu também o nome daqueles que estão lá, e nenhum deles vai se perder, porque Deus, ele fez uma promessa: ainda que esteja lá fora, o vaso não está na minha casa, mas ele ainda me pertence ao Senhor, glória ao Senhor. Você ainda vai ver o milagre que Deus vai fazer no meio da tua família. E glória a Deus. E passado esses dias, a Bíblia diz que o rei vai perceber que esses homens eram inteligentes, pastor Marcelo, que eles eram diferenciados dos outros judeus 10 vezes mais. 10 vezes mais diz a Bíblia que o rei percebe que eles são mais inteligentes, mais indultos, né? Ou seja, são mais propensos a servir o rei no palácio. Diante de tudo isso, entre o capítulo 2 e o capítulo 3, vai acontecendo o rei ter um sonho. E ele vai ter um sonho de uma estátua. Ele convoca os feiticeiros, os espíritas, qualquer tipo de religião, para tentar revelar o sonho. E é interessante aqui que
quando ele chama todos, pastor Marcelo, nenhum deles consegue interpretar o sonho daquilo que ele teve. E aqui entra de novo em cena a vida, não de Sadraque, de Mesaque e Abednego, mas vai entrar em cena Daniel. Porque entre o capítulo 1 e o capítulo 2, os 4 apareceram quando eles estavam, quando eles haviam conversado com Aspenaz a respeito dos manjares. E aqui o rei vai ter um sonho, e quando ele vai convocar todos, eles não vão interpretar o sonho, pastor Marcelo. E o rei vai ficar furioso, vai dizer assim: ó, eu estou abrindo um decreto agora para matar todos os sábios da província da Babilônia. E quando nós lemos o texto, capítulo de número 2 de Daniel, nós vamos ver que Daniel vai ver que Arioque está correndo atrás, tentando pegar os sábios, dizendo assim: o rei deu um decreto que para matar todos os sábios da Babilônia. E Daniel chega para ele dizendo assim: não, peraí, vamos fazer o seguinte. O que é que está acontecendo que o rei pediu para matar todos os sábios da Babilônia? Porque o rei teve um sonho e ninguém aqui na Babilônia consegue interpretar esse sonho. Aqui entra em cena o homem que ora, o homem que busca, que tem creche no céu. E Daniel fala: não, peraí, faz o seguinte, fala para o rei o seguinte, esperar por alguns dias, que eu vou saber com os meus amigos para orarmos, e eu tenho certeza que Deus vai revelar esse sonho. Mas Daniel, porque talvez que você é melhor do que os outros sábios da Babilônia? Talvez Daniel olhou para ele e disse assim: o problema não sou eu que sou mais sábio ou porque eles são entendidos, o problema é que vocês não conhecem um Deus que revela, ou seja, o oculto e o profundo. Então Daniel fala para ele: fala para o rei que daqui uns dias eu vou ter com meus amigos, nós vamos orar, nós vamos buscar a presença de Deus, e eu tenho certeza que as janelas do céu vão se abrir e Deus vai revelar para nós. A Bíblia diz que Daniel vai ter com Sadraque, com Mesaque, com Abednego, dizendo assim: ó, meus amigos, é o seguinte, agora tem um decreto de risco de vida e de morte. Olha só, pastor Marcelo, eles vão falar assim: ó, vamos dobrar o joelho para orar e buscar a presença de Deus, porque se Deus não revelar esse sonho para nós, o rei vai matar todos nós. Glória ao Senhor. Mas quando Deus tem um decreto na vida do crente, do homem, da mulher, meus irmãos, pode vir um decreto do inferno que for, pode se levantar a barreira que for, pode vir o laço que for, que Deus misericórdia, glória ao nome do Senhor. E a Bíblia diz que Daniel vai ter com os 3. Até ler o texto, capítulo de número 2. Capítulo de número 2. Deixa eu procurar aqui, glória a Deus. Excelente. Aqui, 2:17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias e seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com restos dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou a Deus do céu. Olha só, versículo 13. E Daniel disse assim: ó, bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Glória ao nome do Senhor. Naquele momento as janelas do céu se abrem na vida de Daniel, e Daniel vai ter com o rei dizendo: ó rei, Deus me revelou o sonho que você teve. Glória ao Senhor. Pastor Marcelo, o dom na vida de Daniel é tão excelente, que Daniel vai dar todas as diretrizes da estátua. Daniel vai falar: ó rei, a estátua é dividida em 4 reinos, a cabeça de ouro, os braços e o peito de prata, os quadris é de bronze, as pernas é de ferro, e os pés também misturados de barro, de ferro. O rei talvez se admirou, dizendo: mas como que você consegue decifrar qual é o reinado que tem aqui? E Daniel começa a falar para ele desse jeito: a cabeça de ouro é o reinado atual. E ele começa, pastor Marcelo, com a sua sabedoria, dizendo: o próximo reino é o reino Medo-Pérsia, depois desse vai vir o reino da Grécia, depois do reino da Grécia vai vir de Roma. Mas Daniel já estava pregando um reinado especificado, dizendo: mas vai ter um reinado que ele não vai ter fim, que é o reinado do Messias. Ó Nabucodonosor, o seu tempo está acabando, você pode sentar nesse trono, mas está vindo um ano que vai sentar perpetuamente e habitará com toda a humanidade. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E a Bíblia diz que quando Daniel vai revelar esse sonho,
o rei Nabucodonosor, ele vai dizer assim, ó, deixa eu procurar um versículo para os irmãos. Aleluia. Respondeu, então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel e ordenou que ele fizesse oferta de manjares e perfumes suaves. O rei se prostrou diante do Deus de Daniel. Aleluia. Não sei se você entendeu. O rei se prostrou diante de Daniel, porque o rei viu Deus na vida de Daniel. Aleluia. É por isso que quando você estiver passando dificuldades e o teu inimigo que quer te ver destruído, ele vai se prostrar dizendo verdadeiramente: esse Deus que você serve é um Deus vivo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Só que nesse breve espaço de tempo, o rei dá ordem para que eles construam a estátua. E ele vai fazer a estátua, não falo memória, mas eu acho que quase um prédio de 10 andares, bem enorme. E ele manda fazer essa estátua, capítulo de número 3 que nós lemos, e ele vai abrir um decreto. Só que fica uma pergunta aqui, pastor Marcelo, meditando nessa palavra, quando ele pede os construtores fazerem a estátua, que ele vai montar um decreto, no dia, aonde que estava Daniel? Então, ou Daniel foi viajar, estava a negócios no reinado, ou o rei deu uma carta para ele falando: Daniel, vai viajar, porque eu sei a tua fidelidade, você não vai se prostrar diante da estátua. É uma hipótese. Ou o rei amava tanto a Daniel, falou: você não precisa dobrar o joelho para a estátua. É tão interessante que a fornalha estava preparada para Sadraque, Mesaque e Abednego, mas a cova estava preparada para Daniel. Então, nesse meio termo, fica a pergunta: aonde Daniel estava, que quando foi levantada essa estátua, Daniel talvez prestou lealdade ao rei, e o rei sabia, falou assim: talvez se eu levantar essa estátua, Daniel não vai se dobrar, então eu vou dar uma carta para ele viajar. Mas a fornalha não era para Daniel, era para os seus amigos. Então a prova que nós passamos, talvez a prova do irmão não é a sua prova. Aquilo que você está passando, talvez você possa até chegar num tempo murmurar, dizendo: Senhor, o que eu estou passando, ninguém sabe o que eu estou passando. Realmente ninguém sabe. Mas a Bíblia diz que cada um receberá o seu galardão conforme as suas obras. Glória a Deus. Talvez aquilo que o irmão esteja passando não seja pior daquilo que você está passando, mas a porção que ele vai receber vai ser diferente da sua. E a Bíblia diz aqui, como nós lemos no capítulo de número 3, que o rei vai ordenar que faça essa estátua. Quando a banda toca, ou seja, os instrumentos tocassem, todos deveriam se dobrar diante da estátua. Então a multidão se dobrou, porém Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram de pé. E aí entra em cena os invejosos, fofoqueiros, glória a Deus, perturbadores. Está vendo os homens que você constituiu lá no palácio? Eles não querem se dobrar, não. Mas só quem é espiritual vai entender, glória a Deus, por que eles não se dobraram. E ali, pastor Marcelo, é quase 1 milhão de judeus, que estava misturado. Então tinha alguns judeus que com certeza eles tinham a Torá, eles tinham conhecimento da Torá, eles sabiam que era a lei de Moisés. Por que se renderam diante da estátua? Você tem se curvado diante dos problemas nessa noite? Ou será que você tem tido fé para falar: Senhor, por mais que eu passe por isso, eu não vou me dobrar diante dessa situação? Aleluia. Glória a Deus. Existe uma grande vantagem, glória ao nome do Senhor. O diabo não respeita quem prega bonito.
O diabo não respeita quem canta bonito. O diabo não respeita quem profetiza. O diabo não quer saber se você é bacharel, se você é mestre, se você é teólogo, se você é um poliglota, se você toca bonito. O diabo não quer saber de nada disso. Mas o diabo fica desesperado, glória ao nome do Senhor, quando ele vê que um crente dobra o joelho na terra, glória ao Senhor, o inferno todo começa a tremer. Quando o diabo vê que um homem ou uma mulher tem a dificuldade dizendo: Senhor, o arroz da minha casa acabou, mas eu vou te adorar. Senhor, eu não tenho um centavo no bolso, mas eu vou te adorar. Senhor, a minha família está enferma, mas eu vou te adorar. Quando o crente dobra o joelho, a capetaiada toda começa a ficar apavorada, porque sabe que quando o homem e a mulher dobra diante dos céus, glória ao nome do Senhor, os palácios da porta do céu se abrem e a resposta vem na tua vida. Glória ao nome do Senhor. O pastor Marcelo falou: se tão somente orarmos, mesmo em meio à dificuldade, Deus virá ao teu encontro e te dará uma resposta. Louvado seja o nome do Senhor. Deus lindo, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Meu Deus do céu. Aleluia, meu Pai. Louvado. Como que tem sido a sua vida de oração diante da presença de Deus? Mas temos visto esse cenário atual, pessoas, amigos que faleceram. Perdi muitos amigos também, pastores, amigos, e alguns questionam-nos, dizendo: se Deus quer livrar, por que Deus não livra os seus? Só que as pessoas têm que entender um fator importante: de tantas vontades existe a vontade permissiva, diretiva e absoluta. Deus, Ele sabe o que está acontecendo com o Brasil e com o mundo. O pastor Marcelo disse algo muito verdadeiro: o mundo nunca será o mesmo depois de tudo isso. Só que quantas pessoas que estavam nesses bancos estão fracas espiritualmente, escutando, e Deus quer te usar para você fortalecer essas pessoas. Senhor, mas eu não sei falar, sabe? Jeremias não sabia, mas Deus encheu a boca dele. Deus vai encher a sua também. Aleluia, meu Pai. E Daniel estava, de repente, quando foi levantada a estátua, os invejosos chegaram a eles dizendo assim: ó rei, eles não querem se dobrar diante da estátua. Então o rei chamou eles, deu mais uma segunda chance para eles, dizendo assim: é verdade que vocês não querem se curvar diante da estátua que eu criei? Então eu vou dar para vocês mais uma oportunidade. Só que eu imagino que os 13 estavam em espírito, dizendo: Senhor, como diz o hino, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Se a gente for para a fornalha, o Senhor é Deus. Se a gente não for, o Senhor continua sendo Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Eu imagino que os 13 estavam ali, e o rei deu-lhes uma última oportunidade, dizendo assim: a partir do momento que tocar os instrumentos e vocês não dobrarem o joelho na estátua, vocês vão, perante a estátua, vocês na mesma hora vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. Toca-se os instrumentos e os 3 permanecem inabaláveis, firmes, dizendo: ó rei, não vou me dobrar diante da estátua que você fez ou que você colocou aqui no campo de Tur. A Bíblia diz, capítulo 3, que o rei Nabucodonosor se enfureceu e pediu que acendesse a fornalha 7 vezes mais. Pastor Marcelo, por que 7 vezes mais? Se poderia muito bem jogá-los, e talvez a temperatura que estava, eles iam morrer do mesmo jeito. Mas Deus permitiu que Nabucodonosor acendesse a fornalha 7 vezes,
para mostrar o Deus que eles servem. E parece que eu estou naquele cenário vendo que eles não quiseram se dobrar. E o rei se enfurece dizendo: então agora pode pegar eles, os homens mais fortes, amarrem eles, atem eles, colocam eles no meio da fornalha. Glória ao Senhor. E aqui entra algo extraordinário de homens que são tementes, que buscam, que oram, que se consagram e não se dobram diante das dificuldades. Glória ao Senhor. De repente aqueles homens são jogados na fornalha de fogo ardente e o rei sentado, glória ao nome santo do Senhor. Talvez ele estava sentado olhando, glória ao nome do Senhor, dizendo: mas peraí, eu coloquei 3 homens lá, por que eu estou vendo um 4º homem lá? Parece que eu estou vendo um que é semelhante ao filho dos deuses. Espera aí, você não jogou 3? Por que está tendo 4? Glória ao nome do Senhor. O próprio Jesus, glória ao Senhor, em personificação, estava no meio da fornalha de fogo ardente, dizendo: vocês não me negaram, vocês não se dobraram, vocês não se curvaram, então eu estou com vocês. Glória ao Senhor. Pode acender 7, pode acender 14, pode acender 49, pode acender 500 vezes, mas se você não negar minha palavra, glória ao Senhor, eu também não te negarei. Glória ao Senhor. Deus diz pela boca do apóstolo Paulo: por mais que você esteja atribulado, mas não seja angustiado, por mais que você esteja perplexo, não esteja desanimado, por mais que você esteja perseguido, não fique desamparado. Você pode estar até batido, mas você não está destruído, porque a testa do Altíssimo te sustentará. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, glória! Meu Deus. Aleluia! E o rei olha, Louvado seja Deus! fala assim: coloquei 3, por que tem 4? Preciso ver de perto. Glória ao Senhor. Só que o maior milagre vem aí, pastor Marcelo. Porque quando o rei vai olhar eles, não fez nada. Estava do mesmo jeito que colocou. Quem foi que soltou? Eu falei para você, rei, que o que você quisesse fazer por nós, Deus que nós servimos, Ele é poderoso e fiel para nos livrar. Glória a Deus. Naquele momento o rei abre um decreto dizendo: agora quem não se curvar diante do Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, vai ser jogado na fornalha de fogo. Quantas vezes tem sido a fornalha que você está passando na sua vida? Não larga não. Vou falar aquilo que Deus está me revelando. Não larga não. Eu já pensei em fazer isso também, de entregar ministério. E o Senhor falou para mim assim: se você entregar, vai ser pior ainda, porque eu te chamei. Então aquilo que Deus te deu é seu. Não abra mão. Aleluia. Talvez você está sentado aí, você não está entendendo. Glória a Deus. Mas o Senhor já reservou algo para a sua história, e no tempo certo vai concretizar. Aleluia. Glória a Deus. Por mais que essa fornalha esteja ardendo na sua vida, Deus te trouxe aqui para te dizer: eu vou te arrancar dela. Assim como Deus estava com eles, Deus não entrou com eles, Deus estava com eles. Glória ao nome santo do Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Mediante tudo isso, Glória a Jesus! mediante essa palavra que foi ministrada nessa noite, você que entrou aqui para buscar uma resposta, dizendo: Senhor, minha prova está como essa fornalha, a minha situação está como essa fornalha, está ardendo e eu não estou aguentando. Parece que eu vou perecer, mas mesmo fraco, mesmo ainda desanimado, Deus te trouxe nessa noite para dizer para você: eu estou com você.
Aleluia. E essa prova vai passar. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja Deus. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, amado e poderoso Pai Celestial, Senhor, a Tua palavra foi ministrada. A Tua palavra, Pai querido, veio de contra os nossos corações, Senhor, para nos orientar que mesmo em meio às provas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às fornalhas, Pai, nós sabemos que o Senhor está conosco. Senhor, às vezes dói, Pai querido, a perda de um ente querido. Às vezes dói, Senhor, batemos na porta e a porta não abriu. Às vezes dói, Senhor, essa enfermidade que temos que levar, ou essa tristeza, Pai querido. Mas o Senhor trouxe a Tua igreja nesta noite para nos aconselhar, Pai querido, que o homem e a mulher que tem a sua vida diante de Deus em oração e em santificação é mais do que vitorioso, Senhor. A Tua palavra nos diz, Senhor, se Deus é por nós, quem será contra nós? Senhor, não é tribulação, não é angústia, não é o perigo, não é a fome, não é a nudez, não é o principado, não é potestade, não é o desemprego, não é o coronavírus, Pai querido, não é a guerra, não é a enfermidade. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, e portanto nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pai, a Tua igreja entrou aqui nesta noite e a Tua palavra vem sendo ministrada, Pai, que não viemos a nos curvar diante das dificuldades, diante das provas, diante da tristeza, diante das opressões. Oh Pai querido, mesmo que o diabo se levante contra a nossa vida, que possamos permanecer rabacanta, lavaforca, lavaséria, inabaláveis. Pai, nos guarda debaixo do Teu paternal cuidado. Abençoa meu irmão e minha irmã, Pai querido, que entrou aqui nesta noite. Seja com ele, Pai. Por mais que a fornalha esteja, Pai querido, acendida 7 vezes, esteja com ele, livrando ela, Pai querido. Eu tenho certeza que nessa noite, Pai, o Senhor já operou um grande milagre na vida dos meus irmãos. Que quando o Senhor, Pai querido, dispensar os Teus servos, que o Senhor venha dar sinais a eles, e que o Senhor venha cumprir o desejo dos vossos corações. Pai amado, Pai santo, Espírito Santo, trabalha nos corações que estão tristes, desanimados, sem perspectiva, Senhor. Nós sabemos, Pai, que diante de tudo isso que estamos passando, mas nós sentimos o Teu abraço e as Tuas mãos estendidas para nós. Nos abraça, Pai querido, nesta noite, e nos leva, Pai querido, com a certeza de que por mais que as dificuldades, por mais que as estátuas, por mais que as fornalhas estejam acesas, o Senhor é poderoso para nos livrar, Pai. E que nesta noite o Teu filho ou Tua filha, Pai querido, que entrou na esperança de uma renovação, que o Senhor venha estender a mão para ele, Pai querido, e venha dizer: filho, filho, eu estou com você mais uma noite, eu jamais vou te abandonar. Glória ao nome do Senhor. Pai, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. E as palmas louvem a Deus.